foge de qualquer coisa que a gente tenha já mostrado como execução aqui. Quem tá nessa história? Jackson Silva tá lá no quiosque. Primeiro que todo mundo aí também não entendeu o que aconteceu. Fato é, execução e outro fato. Quem fez sabia o que estava fazendo e pra mim foi contratado e tem mandante na história. Já falo logo de cara. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Os 4 médicos foram baleados, 3 morreram exatamente naquele quiosque ali. Daqui a pouco eu volto a contar detalhes da cena de terror e das pessoas ficarem em meio ao tiroteio, Isabelle Benito. E o Jackson foi saber e quem tava lá que não quer aparecer, mas vai contar mais coisa pra ele. Esse crime teve enorme repercussão. Até o presidente Lula já se manifestou publicamente. A gente volta com essa imagem. Na tela pra vocês no alto, você tá vendo aí o horário especificamente, você pode me falar, produção? Sei que é o quiosque conhecido, um quiosque, eu não vou dar o nome também aqui, né? Era 1h da manhã, quando após um congresso, um dia de congresso de ortopedistas, no famoso Hotel Windsor, um dos mais caros do Rio de Janeiro, esse carro branco para com executores extremamente profissionais, todos vestidos de preto, descem com o alvo certo em direção a essa mesa. Nessa mesa, 4 médicos ortopedistas, com idades variadas de 33 a 62 anos, de São Paulo, um deles do interior de São Paulo, de Presidente Prudente, formado na minha faculdade, na faculdade que eu estudei. Eu tô apurando aqui com as informações, irmão da deputada Sâmia Bonfim, está entre as vítimas. Você percebe no alto em que eles descem e a ação dura menos do que 30 segundos, mas 2 deles tem o confere, o de camiseta azul, aqui o primeiro que morre caído ali na própria cadeira, e o outro que sai correndo e o cara não desiste dele. Vem o confere e lá em cima o cara vai voltar a correr atrás do que tá correndo. Voltou e termina de matar ele na areia ali, ó, mais pra frente, próximo à areia. Eu vou agora ao vivo com o Jackson Silva, que tem os detalhes, que tá no local, aí tá fazendo sol, Jackson, que tá num local onde as pessoas hoje, desde cedo, estavam tentando entender o que teria acontecido. Eu gostaria só que você mostrasse o quiosque que eu tô pensando, e eu não vou falar o nome, porque o quiosque não tem nada a ver com isso. É um quiosque extremamente badalado, justamente porque ele fica em frente, se é o que eu tô pensando, ao Hotel Windsor, que é onde aconteceu o dia todo esse congresso. Detalhes, esse congresso estava acontecendo com ortopedistas de todo o Brasil, e estava acontecendo há quanto tempo? Conta o que você sabe do local. Boa tarde mais uma vez. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Vamos explicar como tudo aconteceu, tá? Os médicos saíram daquele hotel, de lá atravessaram essa principal via da Barra da Tijuca e sentaram exatamente nessas mesas aqui, essas 2 mesas. Nessa daqui e a outra ali. Quando 1h da madrugada, esses criminosos pararam com o carro exatamente ali na faixa de pedestre. De lá, 3 homens saíram armados com pistolas e já saíram atirando contra as vítimas. Você repara que o vídeo mostra que um dos criminosos chega, atira contra os 4, depois ele volta e faz o confere, conforme você falou. Depois, uma das vítimas, agora vem para mim, Pedro Mota, ela tenta escapar. O que ela faz? Ela corre para esse lado aqui, ó, ali. O criminoso vai atrás e atira mais uma vez. Agora, volta para mim, Pedro Mota. Eu vou mostrar para quem está assistindo ao SBT Rio as cenas de terror. Olha só a marca de tiro em toda parte. Nessa mesa, na outra mesa também. E ali, mostra, Pedro Mota, por gentileza aí, ó. Tudo baleado, Isabelle Benito. Detalhe, esse local estava muito cheio. Crianças, idosos, todos assistindo a partida de jogo. Todo mundo aqui, é normal passear aqui na Barra da Tijuca. Esses médicos vieram de São Paulo, com outros médicos também do Brasil e de diferentes pontos do mundo. Vieram passear e também fazer o congresso, participar do congresso, quando infelizmente aconteceu esta tragédia. Veja só, mais marcas de tiro, olha só. Aqui também atingiu esse freezer e ali naquela parede. Então você imagina só, os funcionários
do quiosque tiveram que deitar no chão para se proteger. Detalhe, Isabelle Benito, olha só, Barra da Tijuca, Mostra de Pedro Mota, a praia conhecida no mundo inteiro, uma área nobre, e infelizmente aconteceu essa tragédia em um lugar, Isabelle Benito, onde as pessoas costumam frequentar diariamente. Eu volto com você. Eu quero trazer aqui o Jackson Silva. O Jackson também analisou as imagens por muito tempo como eu. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês. Opinião. Jackson, você agora é de opinião. Branca não pode entrar com a gente, que acabou de começar a coletiva, ela correu lá, tá? Pra mim, tô falando aqui na linguagem. 2 parecem ter sido bucha na história, não sei quem. Mas é tipo, o que é o bucha? Me perguntaram minhas amigas de São Paulo no grupo agora. Isabelle, fala a linguagem. O carioca sabe o que eu tô falando. O alvo sou eu, tô eu, Carregosa, o Alex e o Jackson sentado. E aí os caras chegam pra atirar e eles morrem, mas o alvo sou eu, vocês são bucha, morreram de bucha. Mas tem 2 que pra mim não é. Bota a imagem da execução. Por que eu falo isso? Porque, ó, os caras descem muito rápido. Esse daqui é o primeiro a tomar o tiro, que vai cair com a cabeça e fica lá mesmo o corpo, que é o de camiseta azul. Vai, solta. Pode soltar. Aí o cara, ó, esse já tomou, esse caiu. Esse já caiu. Eles voltam. Pode soltar, Cristian. Eles voltam. Aí ele se volta e dá o confere nele de novo. Tá vendo? Esse daqui volta e vai atrás de um que ele viu se mexendo em direção aqui, ó. E dá o confere no cara lá. O resto, se fingiu de morto e até o que sobreviveu, ficou caído, eles não deram confere nos 2. Eles deram confere apenas em 2. Do que é sentado aqui e do que ele vê se movimentando pra cá. O cara já tá em fuga. Você sabe que eles também estão nervosos, ó. Eles também estão, olha lá, atirando. Volta. Aí ele volta e faz. Esse já tá quase no carro. Quando ele volta aqui, ele dá tiro e dá tiro pra lá e pra aqui, tá vendo? Então, assim, Jackson, eu quero a sua análise dessa imagem. Pra mim, se a gente tá falando, porque agora começa a polícia e aí agora o delegado Carregosa vai entrar pra falar como é a dinâmica, porque isso não muda protocolo. Ainda mais que ele trabalhou em DH. Mas pra mim ali, dos 4, 2 eram alvos. Que faz menos sentido. Isabelle, é o seguinte, você costuma dizer que nós somos palpiteiros, né? A gente dá informação, também acaba falando o que a gente acha. Mas, diante disso, eu procurei saber também com uma fonte da DH. O que aconteceu? A DH foi mobilizada logo após o crime, tá? Então, vários delegados já tinham se reunido bem mais cedo. Depois, outras instituições também começaram a se reunir para fazer esta coletiva. Então, eu perguntei para essa fonte se esse crime tem ligação com a milícia. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, corrupção na compra de produtos. Já que se trata de médicos, né, de ortopedistas também, você lembra bem que houve um caso aqui no Rio de Janeiro também, de compra de produtos, né, que não teve licitação, então teve esse problema também. Uma outra questão, também perguntei para ele se tem a ver com o jogo do bicho, ou seja, nenhuma possibilidade pode ser descartada. O que essa fonte falou, Jackson? Já temos a informação. Já temos a informação de quem foi o mandante. Então, daqui a pouquinho, a Branca vai falar mais detalhes sobre isso nessa coletiva. Agora, Isabelle, eles estiveram aqui também, os agentes, né? E procuraram saber também com as pessoas que estavam aqui. Primeiro passo, eles foram até o hotel, chegaram lá, conversaram também com as pessoas, com os amigos, né, dessas vítimas. Depois vieram até aqui e falaram também com os funcionários. O porquê que eu falei dos funcionários? Você veja só. Ali, por exemplo, tem uma viatura da DH. Outra viatura do outro lado. Mostra aqui, Pedro Mota, por gentileza. Outra viatura ali do outro lado. Todos estão cercando diversos pontos. Por quê, Isabelle? Vamos andando aqui para te mostrar. Porque tem várias câmeras de segurança. Isso para identificar para onde foi o carro, de onde veio o carro. O carro, tudo indica que veio de lá, no sentido para cá, do Recreio de Bandeirantes para cá. Ou seja, eles querem identificar de onde partiu esse carro, quem são esses mandantes, né, do crime, e já sabem, como você mesma disse, que tinha um alvo ali, um alvo ou 2 alvos. Então é fundamental 2 peças nesse crime. Primeiro, o que sobreviveu. E o outro caso é uma testemunha que gravou com nossa equipe de reportagem, que viu tudo de perto. Isabelle Benito. O Carregosa agora tá aqui discordando de mim, que ele acha mais difícil ser só 2 alvos. Eu não tô entendendo. Fala, Carregosa, pro povo. Então, assim, esse caso tá
tão fora do padrão, e até difícil dar uma coletiva agora com um caso assim com o que tão você tem atípico. agora. Porque o que acontece? Uma das coisas que a gente costuma ver muito em execução, como eu falei, você existe até entre o criminoso, ele vai só no alvo, ele não necessariamente ele vai nas pessoas ao redor do alvo. Tanto é que muitas vezes as pessoas sobrevivem olhando a pessoa morta. Morrer. Então, assim, às vezes a tinha pessoa mais de um, eu acho. É muito comum você ver dinâmica de execução, por exemplo, em bares, em restaurantes, em locais públicos, está o alvo ali e está com algumas pessoas ao redor dela, conversando, amigos. Quando vai ter execução, o criminoso ele vai direto no alvo, executa o alvo, dá confere e vai embora, não mira ao redor. Nesse caso, pelo que aparece a imagem ainda, tomara que tenham imagens melhores mais adiante, parece que ele mira em todos eles. Ou seja, para você mirar em todos eles, seria como se todos estivessem assinalados como se fosse parte de um determinado grupo. Você vai ver isso, por exemplo, não, tá sentado ali, todos ali são traficantes, todos ali são milicianos, todos ali são vinculados, ou seja, para você atingir aqueles três. E aí fica mais estranha a história, só o fato, entre aspas, que ligam eles ao fato de eles serem médicos, né, e serem de São Paulo, mas não necessariamente eles estariam até atuando em conjunto. Isso daí tá muito estranho, essa história, ao ponto que realmente, assim, aqui tem que ser palpite mesmo, não dá para cravar nenhuma linha mais ou menos factível do que pode ser, assim, como eu digo, o que eu estou fazendo aqui é até o trabalho de advogado do diabo, para não descartar a hipótese, a princípio, até de um erro, porque eu não acho totalmente inviável ser um erro, não. Inclusive, nesse primeiro momento, com pouco que tem, que a gente está vendo, uma hipótese, sim, a se levantar e uma hipótese... Mas muito pequena, Carregosa. Cara, eu não acho que é tão pequena comparada às outras, cara, os caras não. são médicos. Cara, os caras são 4 médicos ali. Ali não é um local onde você tem... Me fala uma execução que você teve no quiosques no começo da Barra. Mas a gente não tá falando de A gente não tá falando que os 4 médicos... Todo mundo aqui sabe da realidade do Rio de Janeiro. Ninguém tá falando que os 4 médicos saíram e foram para dentro de uma favela. A gente não tá falando que os 4 médicos saíram do Congresso e foram para Campo Grande, para Santa Cruz, sabe, caíram de gaiato. Eu tô ouvindo, gente, calma, deixa eu só terminar o meu pensamento, que daí fica todo mundo fazendo a imagem, tá começando agora a coletiva, eu vou abrir lá. Tô falando de médicos que atravessaram a rua e foram pra orla da Barra e foram executados. Ao vivo agora, a coletiva começa, vamos lá. Integração, para dar uma solução mais rápida a esse bárbaro crime. Por isso está integra aqui à mesa o meu amigo e colega da Polícia Federal, doutor Garrido, a doutora promotora Adriana, o comandante-geral da PM, coronel Henrique, e o coordenador de toda a investigação, doutor Henrique Damasceno, que já provou para vocês que é competente investigando homicídio no caso específico do Jairinho. Ficou conhecido como caso Jairinho. Então, eu acredito que nós vamos dar uma resposta em um espaço de tempo que o homicídio precisa madurar. A gente tem menos de 12 horas. O governador pediu todo o empenho da nossa instituição. A Polícia Civil hoje do Estado do Rio de Janeiro está à disposição do doutor Henrique Damasceno para que esse crime não fique impune, que a sociedade do Rio de Janeiro ou nossos turistas internos acreditem nas forças policiais do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que esse crime não vai ficar impune diante da atuação da equipe de homicídio e da toda a Polícia Civil, que vai atuar em conjunto com as demais parcerias integrando nessa investigação. Doutor Garrido, por favor. A gente está vendo aí pronunciamentos. Vamos ouvir agora o Zé Renato, secretário, agora o doutor Garrido falando. A Polícia Federal, desde as primeiras horas, está atuando em apoio, em cooperação com a Polícia Civil, e todos os recursos necessários e materiais que forem julgados necessários, a Polícia Federal está à disposição para colaborar nesse caso. Bem, doutor Damasceno, por favor. Doutor Damasceno agora, responsável pelo caso da prisão do Jairinho, vai começar a falar. Coronel Luiz Henrique também está ali. Todo mundo quer fazer pergunta, diz que não vai ser aberto para pergunta. Damasceno, aí é o secretário. Por que o secretário está saindo, gente? Tá trocando de lugar por causa de microfone. Ai, que susto. Pô, o secretário chegou, já pegou e sai logo de cara. O Damasceno, a gente sabe que é um homem de poucas palavras, mas é um cara que desvendou um dos crimes que teria maior força de poder aí. Vamos ouvir então o doutor Henrique Damasceno. O que eu asseguro aos senhores é que todos os protocolos de homicídios estão sendo devidamente adotados. A Polícia Civil está se utilizando de todas as ferramentas possíveis
para conseguirmos o máximo de provas o quanto antes para dar a efetiva resposta a esse caso. É uma investigação de um crime grave, evidentemente, porém, o que eu lhes asseguro é que a Polícia Civil, todo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e também outras unidades da Polícia Civil estão absolutamente empenhados em resolver essa questão o quanto antes. Muito obrigado, boa tarde a todos. Agora, doutora... Só isso? Só isso? Só isso? Minha gente, Branca Andrade... Gente, peraí, voltem! Oi, secretário Damasceno. Oi, gente, estamos aqui, volta. Vamos secretário, tem participação política? Qual é a investigação? Boa tarde. Aqui pelo Ministério Público, a única declaração que eu vou dar nesse momento é que o Ministério Público, desde o início da manhã, eu, na qualidade de coordenadora do CAU de Investigação Penal, estou em contato com o doutor Henrique Damasceno. Deixaram ela sozinha? Nosso departamento interno, e nós já fizemos a distribuição, já temos um promotor natural, caiu na 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do MIP Centro, e o promotor é o doutor Marcel Pereira Ride, da Costa Guedes, que vai se inteirar sobre o assunto e promover todas as medidas necessárias para o Ministério Público acompanhar essa investigação bem de perto, mas confiante de que a Polícia Civil vai chegar a uma solução o mais rápido possível. Muito obrigada. Vamos ver a reportagem completa do Jackson? Pode rodar. A ação é muito rápida. O carro branco para e 3 homens descem e vão direto até a mesa, onde os médicos estavam sentados. Vários tiros são disparados. Um dos criminosos chega bem perto da vítima e atira outra vez. Mesmo ferido, um dos homens tenta fugir, mas é perseguido e morto pelos bandidos. Todos os suspeitos vestiam roupas pretas e estavam encapuzados. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira em um quiosque, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, morreram na hora. Já Diego Ralph Bonfim, de 35 anos, morreu em um hospital da região. Daniel Proença, de 32 anos, continua internado na unidade hospitalar, mas deve ser transferido para um hospital particular. Este homem é uma das testemunhas do crime. Estava do lado do corrido ali, a gente estava tomando uma cerveja, comendo, e aí a gente ouviu um barulho, parecia garrafa quebrada. Quando deu a segunda ou terceiro barulho idêntico, a gente percebeu que era tiro. E aí a gente desceu correndo para a orla da praia. Quando deu um minuto, mais ou menos, eu voltei, tinha deixado meus pertences ali na mesa. E não tinham roubado nem nada, então a gente percebeu que não foi um assalto exatamente. Não teve voz de assalto nem nada, foi simplesmente uma execução, não sei porquê. E a gente assustou muito, tinham crianças próximas, o quiosque estava movimentado. As vítimas são médicos de São Paulo e estavam no Rio para participar de um congresso internacional de ortopedia. Esta foto foi tirada momentos antes da execução. O evento vai ser realizado no hotel onde eles estavam hospedados. O estabelecimento fica em frente ao quiosque onde aconteceu o episódio. Era 1h da madrugada quando os médicos saíram daquele hotel e vieram nesta direção e sentaram nessas mesas. Eles foram surpreendidos pelos bandidos. Não deu tempo nem de correr. As marcas dos tiros ainda continuam pelo local. Cada dia mais a gente fica assustado. Eu acredito que todos os médicos, os estudantes, ninguém vai conseguir mais se concentrar depois desse episódio. Se tiver um congresso aqui na Barra, sinceramente eu não volto mais, porque a gente é uma insegurança. Durante a madrugada, uma perícia foi feita no local. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Um crime que assustou os moradores e turistas que estavam na cidade. Eu aqui a trabalho, primeira vez no Rio de Janeiro e, se Deus quiser, eu não volto mais, porque foi uma experiência que eu não gostaria de repetir. Eu tenho família, eu tenho a minha filha em casa e foi só nisso que eu pensei quando aconteceu tudo.
Eu vou agora ao vivo, o Jackson Silva tem mais informações. Ô Jackson, o clima no hotel também é de extrema consternação. Eu não sei se hoje teriam mais, mas vários médicos hoje pela manhã, desde a madrugada, estão aí. A gente sabe que é uma classe unida, a gente sabe que é uma classe que estavam em vários médicos aí, tinham passeios programados. Eles estão totalmente, simplesmente, isso é péssimo para o Rio de Janeiro, isso é óbvio. Mas, de alguma forma, todo mundo tentando entender, assim como a gente, né? Não sei se você acompanhou a coletiva que não aconteceu. Isabelle, quando eu estou na comunidade, eu falo o clima de lá. Se é de aparente tranquilidade ou não. Aqui eu falo que o clima é de vergonha. De muita vergonha, Isabelle. Sentei nessa cadeira para mostrar, Isabelle, como tudo aconteceu. É um lugar onde muita gente frequenta. Imagina só. Várias cadeiras, tinham adolescentes, crianças, idosos, todos aqui, Isabelle, bem em frente à praia. Você sabe disso, é um lugar onde as pessoas frequentam constantemente. Aí você presencia, ó, marca de tiro em toda parte. Então, para quem veio de fora, Isabelle ficou realmente decepcionada. Imagina só, um congresso internacional com diversos especialistas, Isabelle Benito, enfrenta um cenário como esse. Local totalmente metralhado, cenas como essas de bandidos pararem um carro numa rua principal e atirar contra os médicos. Então você imagina só, quem estava no Congresso ficou decepcionado. Estou aqui, ó, com profissionais. Vocês vieram de onde? Porto Alegre. Essa cena dos médicos executados realmente deixou todo mundo abalado, para quem veio de fora principalmente, né? Um bairro tão seguro, aconteceu uma tragédia dessa, a gente não esperava realmente. E para vocês que vieram ao Rio de Janeiro a primeira vez? Sim. Uma decepção? Com certeza. Isso remete à questão da segurança, né? Ou seja, não tem segurança para vocês? Como é que funciona isso? É que a gente não esperava mesmo acontecer uma tragédia dessa e... Pertinho de vocês, né? Bem pertinho. A gente tá tendo congresso ali no Windsor e acontecer algo assim num lugar tão de outra... de classe alta, realmente a gente não esperava. Esse é o cenário daqui, Isabelle Benito. Vamos tentar falar com essa outra especialista, por gentileza? A senhora também presenciou esse momento, assistiu nas emissoras de televisão, né? Essa cena de terror no Rio de Janeiro. É lamentável. É lamentável, um bairro de classe alta. Nós viemos de Porto Alegre e já viemos já com recomendações para o Rio de Janeiro por ser muito perigoso. Mas não imaginava que era tanto assim, né? Esse é o sentimento das pessoas que vieram para o Congresso aqui na Barra da Tijuca, Isabelle Benito. Olha triste. Só, principalmente, gente, assim, a gente vai voltar a falar sobre isso. Na boa, eu li agora, pessoas que não são do Rio de Janeiro. Querida, deixa eu só falar uma coisa pra você. Pessoas falando que tem fontes ligadas à Polícia Federal. Gente, escrevendo que isso não é comum. Isso é comum no Rio de Janeiro em determinadas áreas. Carregoso me mostrou a opinião de um colega que, né, que é admirável e tudo mais. Não é comum. Querida, deixa eu te explicar. Vamos trabalhar igual cada um no seu quadrado? Isso não é comum ali. Isso não é comum. Carregoso falou, pode, sem engano, pode. Mas o cara falou, deu a opinião dele, com fontes dele, segundo Polícia Federal, de que pela ação dos caras, são caras amadores. E que é comum acontecer de gente descer do carro no Rio de Janeiro e abrir fogo. Amor, você fez tanta história no jornalismo. Confundir palpite também com... Confundir palpite com o que eu quero estar na história sem ter fonte nenhuma. Irmão, eu tô muito velho pro jornalismo pra acreditar até no jornalismo. Pelo amor de Deus, filho de Deus. Deixa eu te explicar. Apaga antes. Apaga, querido. Você é muito mais poderoso que eu, mas apaga. Que é feio. O Carregoso me mostrou, é feio. Deixa eu te explicar uma coisa. Nem em áreas onde isso é comum acontecer, amadores descem do carro atirando. Quando acontece, pra descer do carro atirando, é facção contra facção, é matador. A pessoa escreve como se a gente fosse aqui o Rio de Janeiro,
Nunca morou no Rio, nunca trabalhou no Rio, só noticiou notícia do Rio. E dá opinião, segundo fontes da PF dele, de que isso é comum acontecer. Não é, querido. Na Barra não é, querido. Isso acontece, a execução acontece, querido. Mas desse jeito não. Isso daí, quando acontece, aqui a gente não é também, não vem falar da gente. A gente fala mal da gente, mas a gente fala. Mas isso daí acontece quando é contratado, quando é facção contra facção. Caraca, irmão, a gente tem que ler umas coisas ainda que é um desserviço. É um desserviço. Pelo amor de Deus. Vamos trabalhar com jornalismo sério aqui? Eu tô usando aqui como se fosse meu Twitter, que eu vou escrever ali que não deu tempo, que voltou pra minha cara. Daqui a pouco eu tenho mais detalhes. E daqui a pouco, por que a coletiva acabou rápido? Eu vou falar pra vocês e Carregosa vai me ajudar. Tem o protocolo por trás. A gente quer saber, a gente tá curioso, mas a polícia tem que correr contra o tempo. De quem é esse carro? Por onde passou esse carro? Veio o sinal do Recreio? Veio do Alvorada? Veio sentido Recreio? Veio pela reserva? Por onde veio? Quem são essas pessoas? Quais são as câmeras que captaram? É assim que trabalha, é assim que é ação, é assim que entende que fala de segurança pública do Rio de Janeiro.